Agora são 6h31. Já tomou seu cafezinho? E no domingo é mais alegria, vem pra padaria. Pão na chapa? Requeijão na entrada? Na entrada. Requeijão na saída? Não, na entrada é Na melhor. entrada? É, fica aquela casquinha depois. No último episódio da série das padarias antigas, a gente vai trazer aqui a cultura de duas capitais do Nordeste brasileiro, é isso mesmo. Cada uma tem sua tradição e seus queridinhos. Competem entre o Pão Delícia e o Pão Recife. Vamos descobrir juntos aqui com a Ana Luísa Bessa. Eu ando pelo Recife, noite sem fim. Aqui também tem um pão famoso, pão Recife. É um pão de caixa com a massa bem gostosa. Queijo de coalho, que a gente come muito e compra muito em padaria. Compra pão, mortadela, tá ligado? Ninguém faz feira em padaria, não. A macaxeira, tudo que é região. Cuscuz também é muito forte no nosso café da manhã. A capital da vez mistura tradição e muita cultura local nas padarias. E a pernambucana Magda Saraiva se delicia. Eu costumo frequentar padaria, tem bolo bacia, que é ótimo para tomar com um cafezinho. Você pode pedir cuscuz, com ovinho, queijo assado. A gente tem também em todas as padarias para vender, em todo o ano, independente da época de São João, canjica e pamonha. Uma das capitais mais antigas do Brasil é também casa para mais de 1000 padarias. E pelo menos uma é centenária, a Padaria Imperatriz. Padaria, você vai ter em toda a cidade ou em toda a comunidade uma padaria que faz parte do começo daquela cidade, daquela região, daquele condado. Sempre teve um padeiro local. Paulo Pereira dos Santos, presidente da Associação Pernambucana da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de Pernambuco, conta que as panificadoras cresceram junto às cidades. O pão é universal, né? E em Recife, o pão Recife é um pão que marca muito o pessoal. Mas não foi sempre assim. Magda Saraiva diz que quando era jovem, os estabelecimentos tinham poucas opções. A padaria você só ia mesmo para comprar o pão, o leite, e era mais isso. Não tinha aquela coisa de você comer na padaria. Do Pão Recife, vamos ao Pão Delícia, em Salvador. A gente não tem o costume muito de tomar café da manhã na padaria. O que tem muito é a gente compra pães e frios para comer nas nossas casas. Apesar de tomar mais cafés da manhã em casa, a soteropolitana Fernanda Maia conta que há poucos produtos que só encontra nas padarias de Salvador. Que é o pão farofa, o pão delícia e o sonho, só que recheado de goiabada. A jornalista Bruna Ferraz diz que, apesar de não ter uma tradição tão forte como em outras regiões do país, as padarias mais típicas ficam no centro da cidade. Aqui a gente tem algumas padarias antigas em centros empresariais antigos em que as pessoas ainda costumam ir, isso mais no centro histórico da cidade de Salvador. Uma delas é a Padaria Favorita, fundada por um alemão. Em 72 anos, ela passou por apenas 2 donos, como conta Fernando Cruz, gerente do estabelecimento. Então, desde 1952, é uma padaria tradicional. A clientela aqui é a seguinte, é o pai, depois vem os filhos, depois vem os netos. Há cerca de 800 padarias na capital baiana, segundo a Associação dos Proprietários de Padaria da Bahia. O assistente social, André Araújo, é um dos que gosta de fazer a primeira refeição do dia na padaria. Tomar um cafezinho, às vezes um misto, geralmente feito no pão francês ou como nós conhecemos lá, o pão cacetinho. Bom, como podemos perceber, elas sobrevivem há muitos anos e estão cada vez mais gostosas. Uma frase que eu uso muito é: padaria vende tudo, principalmente pão. De São Paulo, Ana Luísa Bessa. Amassa, 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 amassa o pão. Fechando aí a matéria das padarias centenárias. Ó, os ouvintes que conhecem, mandem aí qual que é melhor. Vamos gerar uma polêmica. O Pão Delícia ou o Pão Recife? O Pão Recife, hein? Ó, o Eliomar de Campinas. Pão Delícia de Salvador, simplesmente extraordinário e maravilhoso. Fiquei até com vontade de comer o pão aqui pela descrição do Eliomar. Delícia.